Tá gravando. Então, agora, oficialmente, bom dia. Bem-vindos novamente ao nosso link. Hoje vamos continuar com a nossa escola dominical, catequese. Vamos continuar falando de filosofia cristã. Na semana passada eu fiz uma breve introdução. Hoje, então, eu vou terminar de comentar um pouco do tema da aula passada. E se der tempo, a gente começa a falar do tema da segunda. Tá? Hoje é segunda, não é dia de escola dominical? Ah, não, sempre é dia, né, de falar de Deus, nunca tem dia, né? Todo dia é dia. Vamos lá, ainda mais no meu caso, que sou obrigado a falar sobre isso, né? Então, quando pede, tem que falar. Vamos lá. Então, semana passada eu falei, né, como é que a filosofia cristã, ela entra no nosso universo de filosofia, né? Como é que o cristianismo, ele acaba virando um tema dentro da filosofia, quando o Império Romano cai e a Igreja Católica já estava instituída, o cristianismo vai ser o grande unificador cultural do que resta do Império Romano. Depois, quando surge o Império Bizantino, vai ter a divisão do cristianismo. No Império Bizantino vai ter a Igreja Católica Ortodoxa. Não sei se vocês sabem, né? Mas existem duas igrejas católicas: a Igreja Apostólica Romana, onde o Papa fica em Roma, hoje em dia no Vaticano, e tem a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Católica Oriental, lá da Rússia, daqueles lados do mundo. Então, existem duas igrejas católicas. A Igreja Católica Ortodoxa tem outro Papa, tem outras iconografias, mas é a Igreja Católica também. Então, ali por volta do ano 500 depois de Cristo, teve a primeira divisão primeira divisão do cristianismo, né? Depois a segunda divisão vai acontecer em 1500 com a Reforma Protestante, e aí surgem as igrejas protestantes. Bom, então o cristianismo, ele se envolve com a filosofia logo assim no seu início, digamos, né? Por quê? A gente vai ter o nascimento do cristianismo. Os cristãos vão ser perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus, né? No primeiro momento, os cristãos são perseguidos pelos judeus. Quem leu a Bíblia já e vê que desde Jesus, né, o próprio Jesus foi perseguido pelos judeus. Na hora do julgamento de Jesus, entre escolher Jesus ou Barrabás, escolher o Barrabás, né? E depois, quando Jesus morre, os seus discípulos, eles se escondem, né? E aí, quando você lê lá o começo do livro de Atos dos Apóstolos, tem toda essa história da perseguição dos discípulos de Jesus, logo depois que ele morre. Vai ter o grande perseguidor, que é Paulo. Paulo, né? Que antes de ser Paulo, antes de cair do cavalo, ele era o Saulo. E enquanto Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Mesmo porque o Saulo, ele era um judeu de uma corrente bastante radical do judaísmo. Aí depois o Paulo se converte, ele cai do cavalo, se converte e se torna um dos maiores propagadores do cristianismo. E é graças a Paulo graças a Paulo, não é graças a ele só, né? Mas principalmente por ele e por toda a cultura filosófica que Paulo tinha, pela formação filosófica dele. Paulo tinha alguns estudos em filosofia,
graças a Paulo que o cristianismo ele vai se inserindo na cultura grega e aí vai começando uma mistura, né? Quando os cristãos são perseguidos pelo Império Romano, são perseguidos porque era uma religião nova, era uma religião que a galera não compreendia, obviamente, era novo. E os romanos, eles tinham uma política de tolerância em relação às práticas religiosas dos povos conquistados. Tanto que os judeus lá em Israel e Samaria, né, porque era dividido, né, o estado, tinha Israel e tinha Samaria. Os judeus podiam ser judeus, né, poderiam cultuar a sua religiosidade. Tanto que quando Jesus é levado até Pilatos para ser julgado, o Pilatos ele não se envolve nas questões religiosas. O Pilatos ele queria até absolver Jesus, digamos assim, né? Mas ele acaba levando Jesus a julgamento e a condenação por respeito ao judaísmo, à religião. Então, os romanos eles eram bastante tolerantes com a religiosidade dos povos conquistados. Mas o cristianismo, como era algo novo, então foi perseguido, né? Porque o novo é sempre uma ameaça, na política, principalmente. Não é à toa que os conservadores, né, não gostam da novidade, né? Porque eles acham que tá bom do jeito que tá. Bom, então, aí, quando os cristãos eles são perseguidos, eles têm que viver escondidos, e lá, logo depois da morte dos apóstolos, o último apóstolo que morre foi o apóstolo João, pelo ano 92, o ano 96 depois de Cristo, não sei. Parece que até ele morreu mergulhado numa caldeira quente, se eu não me engano. Ou de morte natural na ilha de Patmos. Acho que o João morreu de morte natural. Um dos poucos, né, apóstolos que morreu dignamente, porque todos os outros morreram de mortes assim bastante terríveis. Logo depois que o último apóstolo morre, a igreja começa a se organizar. Não a igreja institucional, mas a galera que ia dar continuidade ao ensinamento dos apóstolos. Esses são chamados de pais da igreja, que são os primeiros padres. E esses primeiros pais da igreja, eles, eles começam a tentar tornar o cristianismo algo compreensível para os judeus. Para os judeus, não, para os romanos, gregos e romanos. A gente vai ter lá uma parte dos apóstolos que vai se ocupar de evangelizar os judeus, que seria Pedro, por exemplo, né? Pedro era um apóstolo que ele acreditava que somente os judeus tinham que ser evangelizados. Tanto que lá no livro de Atos você vê uma briga de Paulo e Pedro discordando. Paulo achava que o cristianismo era para todo mundo e Pedro achava que era só para os judeus. Aí Pedro e Paulo brigam por causa disso. Tanto que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Né? Quem é o gentil? O gentil é quem não é judeu. E, por ironia do destino, né, o Pedro, por mais que ele defendia só a evangelização dos judeus, ele acaba sendo apóstolo em Roma. Né? Pedro, ele foi o apóstolo que abriu uma igreja em Roma para evangelizar. Tanto que dizem que a carta, o Evangelho de Marcos, são as pregações de Pedro em Roma. Né? O Marcos, ele anotava as pregações de Pedro em Roma e aí virou o Evangelho de Marcos. Então, esses primeiros caras que vieram depois dos apóstolos, eles começaram com a preocupação de tornar o cristianismo compreensível
os romanos. E aí começa a mistura com a filosofia. Por quê? Porque a maneira que os romanos tinham de explicar o mundo vinha da filosofia grega. Porque os romanos conquistaram a Grécia, quer dizer, os macedônicos conquistaram a Grécia, e aí os romanos conquistaram os macedônicos, e como a cultura grega já estava espalhada pela Macedônia, ela acabou também se espalhando por Roma. Tanto que a gente vê, né, na própria mitologia romana uma equivalência à mitologia grega. Você tem lá os deuses romanos, eles se referem a deuses gregos. Então, por exemplo, tem lá o Cupido, que é o deus do amor romano, ele é o Eros, né, entre os gregos. E tem vários outros, né? O deus da guerra em Roma equivale ao deus da guerra na Grécia. Porque a cultura grega ela era muito forte. Então, se tinha o Império Romano, mas a cultura era helênica. Helênica porque era a cultura da Grécia. E aí, a maneira que esses primeiros pais da igreja encontraram de tornar o cristianismo algo compreensível era fazer com que usar a linguagem filosófica. Então, aplicava-se a filosofia para tentar explicar o cristianismo, ou então transformava o cristianismo em alguns conceitos filosóficos para tentar mostrar que as perguntas que a filosofia fazia era respondida pelo cristianismo. E aí vai começar lá com Orígenes, aí vai ter o Tertuliano, depois a galera mais famosa, né? Santo Agostinho, a gente vai ter lá os pais capadócios, e aí começa toda a história da teologia. Depois que o Império Romano ele aceita o cristianismo como religião oficial, então a gente vai começar a ter os primeiros concílios da igreja, que são aquelas reuniões onde as principais autoridades da igreja se reúnem para tentar resolver problemas dogmáticos, né? Escrever os dogmas. O que são os dogmas? Os dogmas são aquelas verdades da fé, aquelas verdades inquestionáveis. Então vai ter lá, por exemplo, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que lá, né? Então o que é isso? Isso é um credo. O que é um credo? É uma confissão de fé. Então, esse credo, ele surgiu lá no ano, por volta do ano 400 depois de Cristo, que é onde os primeiros bispos se reuniram para tentar definir quais eram as verdades da fé. E assim vai indo, tá? E aí, vai ter lá o Santo Agostinho, os pais capadócios, o Santo Anselmo, o Tomás de Aquino, toda essa galera vai usar a filosofia para tentar tornar o cristianismo algo compreensível, racionalmente compreensível, já que ser racionalmente compreensível era uma demanda da cultura grega romana, né? Por conta da filosofia, certo? E aí vai ter então o surgimento da teologia. O que é a teologia? A teologia é a tentativa de explicar racionalmente a fé. É isso que a teologia faz. Se você pegar algum livro de teologia sistemática é a parte da teologia aonde tenta se explicar Deus, explicar os anjos, explicar o pecado e assim por diante. Né? O nome é teologia sistemática. Se você pegar um livro de teologia sistemática, o bagulho é dessa grossura assim, geralmente, os livros, né? E aí tem lá eclesiologia, que é a doutrina da igreja, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que é onde vai tentando explicar de maneira racional quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a martiologia, que é a do pecado, e assim por diante. Tentando dar uma explicação filosófico-racional
a esses temas da fé, tá? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Como é que acontece? A imbricação entre filosofia e teologia, entre filosofia e cristianismo? Tá dando para pegar aí esse bolo que é criado? Sim? Ou não? Vocês estão aí? Mais ou menos. Ah, se tá mais ou menos, tá bom. Se tá mais ou menos, já tá ótimo. Então, assim, quando vocês ouvem os cristãos, alguns cristãos, né, falando mal da filosofia, que a filosofia ela é perigosa porque faz perder a fé, vocês podem lembrar que essas pessoas, né? Vocês podem lembrar dessas pessoas que o cristianismo só é o que é hoje graças à filosofia. Se o cristianismo é hoje uma religião que tem o seu lado místico, claro, né? Tem o lado místico do cristianismo, mas também tem uma parte super racional do cristianismo, que, que conversa quase em pé de igualdade com a filosofia, né? Isso só existe graças à apropriação que o cristianismo fez da filosofia. Então, se existe todo esse corpo doutrinário do cristianismo, ele só existe graças ao diálogo com a filosofia, tá? Qual parte o quê, Mateus? Você pergunta que qual parte seria essa? Qual parte do quê? Parte de qual parte você está falando? Filosofia tem a ver com cristianismo? Qual parte? Toda parte, meu filho. Toda parte. Eu acabei de falar da teologia sistemática, do estudo da teologia. O que é teologia? A teologia é a relação da filosofia com o cristianismo. É isso, teologia é isso. Eu falei semana passada, todo padre, antes de fazer teologia, ele estuda filosofia. O padre, antes de fazer 4 anos de teologia e ser ordenado sacerdote, o padre, ele estuda filosofia. Qual parte do cristianismo? É a parte acadêmica do cristianismo. O estudo da teologia é racional. É a parte racional do cristianismo. Né? A tentativa de explicar quem é Deus, a tentativa de explicar quem é Jesus, o que é isso, Jesus ser 100% homem, ser 100% Deus, o que é isso, tentar explicar a doutrina do pecado, por que é que o pecado atinge a gente até hoje, o que é o pecado, daí começa a teorizar acerca do mal, o que é a igreja, esse corpo de pessoas que se reúnem para adorar, né, a Deus e seguir a Jesus. Não, tem as teorias para explicar, claro, né? Tem as teorias para explicar. Então, quando você começa a estudar teologia, você vai ver que não existe apenas uma teoria a respeito de quem é Deus, a respeito de quem é Jesus, a respeito de quem é a igreja. Por exemplo, você vai ter Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que não concordam em muitas coisas. Aí você vai para a filosofia moderna, para a teologia moderna, que também tem um monte de coisas. Dentro da própria Igreja Católica, você vai ter as diferentes ordenações. Você tem os franciscanos, você tem os agostinianos, você tem os tomistas. Cada ordem dessa tem uma teoria diferente a respeito de alguma doutrina do catolicismo. Isso sem falar dos evangélicos, né? Dentro dos evangélicos tem lá os calvinistas, tem os arminianos, tem os pelagianos, tem os pentecostais.
Então, tudo isso aí tem teologia por trás. Tudo isso tem teologia. Tá? E teologia é um discurso racional acerca da fé. É um discurso racional. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente não tem, né? Porque no Brasil, infelizmente, a teologia ela não é encarada como um estudo acadêmico, em pouquíssimos lugares. Mas na Europa, nos Estados Unidos, você tem teologia nas universidades públicas. Se você quiser estudar teologia em Harvard, você pode, você consegue. Tem teologia em Harvard. Nas principais universidades alemãs, Tübingen, Heidelberg, Universidade de Berlim, você tem curso de teologia. E os teólogos são super respeitados na Europa. Tem lá um teólogo que morreu recentemente, o Thomas Kuhn. Ele era super respeitado na Europa. Né? Jürgen Moltmann, um outro teólogo alemão, super respeitado na Alemanha, Karl Barth. Se você pega alguns livros de filosofia, de história da filosofia, você tem vários teólogos citados. Né? Teólogos católicos, Wolfhard Pannenberg, por exemplo, super citado pelos filósofos, né? Thomas King. O Kung é separado. É um teólogo alemão. Thomas King. William Booth, não conheço esse. Enfim, tem vários, né? No Brasil, infelizmente, não. No Brasil, infelizmente, a teologia ela só circunscrita ao campo da religião. Então, você estuda teologia na PUC, que é Universidade Católica, né? Pontifícia Universidade Católica, na Universidade Metodista de São Paulo, na UMESP, e que é metodista, ou então em seminários, né? Em seminários, que nem é curso reconhecido, né? Pelo MEC. Mas curso reconhecido pelo MEC são poucos no Brasil, e são nessas universidades ligadas a grupos religiosos. Aliás, né, duas das melhores universidades particulares do Brasil, elas são religiosas, né, que é a PUC. Qualquer PUC que você estudar, você vai ter um curso de excelência. Tem que ter dinheiro, né, para pagar, porque PUC é caro. Ou então a ESTE, que é Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Que é a Universidade Luterana, que é uma das poucas universidades no Brasil particular, uma das raras universidades particulares no Brasil que tem reconhecimento internacional. Né? Os caras lá são muito bons. Bons pra caramba. Enfim, então é aí que... Então, se alguém falar, dizer, filosofia atrapalha a fé e coisa e tal, você começa a citar vários filósofos cristãos para dizer que, olha, se a filosofia fizesse mal para o cristianismo, a gente não teria todas as doutrinas que a gente tem, a gente não teria a teologia e não teria grandes nomes como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Leonardo Boff, Thomas King, e aí assim por diante, tá? Não teria os cursos, não teria padre, não teria a PUC, não teria o MESP, não teria essa galera toda se a filosofia fizesse mal para o cristianismo, tá bom? Então, essa é uma coisa legal para você, assim, deixar a pessoa sem jeito, né? A respeito das coisas que ela não sabe o que fala. Eu gosto dessas, né? Enfim. Mas eu falei semana passada também que dá treta, né? Assim, ainda que a filosofia tenha ajudado o cristianismo a se estabelecer, também tem treta pesada. Porque fé e razão é complicado, né? Sabe que a fé demanda certas crenças que a razão ela não aceita, porque a razão ela pede provas, ela pede justificativas, ela pede
demonstrações racionais, né? Não demonstrações materiais. E a fé, às vezes, exige que você acredite e siga em frente. Eu até citei semana passada uma definição de fé que tem lá em Hebreus, que diz que fé é a certeza das coisas que não se veem e das coisas que se esperam, né? Então você tem certeza sobre algo que você não conhece e que ainda nem aconteceu, mas você sabe que vai acontecer. Isso é fé. É um salto no escuro, dizem alguns, né? Que a fé é um salto no escuro e você confia que vai dar tudo certo. Você não sabe o que tem no escuro. Você não sabe se no escuro tem um abismo, se tem um chão, se tem alguém que vai te estender a mão para te ajudar, ou se tem um bicho-papão para te trancar no armário, para te puxar para debaixo da cama. Mas você vai. Isso é fé, né? Então, a fé é isso. Ela demanda uma, ela demanda uma aceitação do que é verdade sem ter demonstração alguma, racional ou material, muitas vezes. Tanto é assim que o que é o milagre? Geralmente as pessoas, geralmente não, né? Mas o milagre ele é uma confirmação daquilo que se já sabia, digamos assim, né? Você sempre soube, mesmo sem ter um milagre, você acreditava que estava certo, mas o milagre vem para confirmar que estava certo, né? É mais ou menos assim que a fé funciona. Mesmo que não tenha milagre, você sabe que está certo aquilo. Mas tendo milagre, é melhor, né? É melhor. Isso não é só no cristianismo, não, tá? Também em outras religiões e assim. Né? No budismo, por exemplo, tem várias histórias de confirmações de fé, né? Que fala-se sobre algumas promessas e algumas previsões que depois de séculos as previsões são confirmadas, né? Que tal caverna ia acontecer tal coisa, e aí um monge vai lá e realmente encontra o que foi prometido, ou então fala-se que vai ter a emanação, ou reencarnação, né? Para vocês entenderem melhor. A reencarnação de fulano de tal, e a gente vai saber que ele é reencarnação porque vai ter tais e tais características na pessoa que vai nascer, e aí tem essas confirmações. Tudo isso também é lance de fé, né? Então, essa dinâmica não é só no cristianismo, não, tá? Mas a razão, ela precisa de provas. E aí, nessa relação entre fé e razão, a gente vai ter três posições na Idade Média, de como essa fé e essa razão, elas se relacionam. A gente vai ter uma primeira posição em que diz que a fé e a razão, elas caminham juntas, elas podem caminhar juntas, desde que a razão se submeta à fé. Então, a fé fala a verdade e a razão, ela entra como uma ferramenta para explicar essa verdade revelada pela fé. Que seria a posição do Santo Agostinho, por exemplo. O Santo Agostinho ele fala assim: eu creio para entender. Então, primeiro eu creio, depois eu entendo. Então, creio para entender e entendo para crer. Então, primeiro eu creio, aí eu explico o que eu creio, e à medida em que eu explico o que eu creio ainda mais. Essa é a dinâmica. Então, a fé e a razão, elas caminham juntas, mas a fé apresenta as verdades e a razão explica essas verdades reveladas. Vamos partir aqui, por exemplo, da teologia, que a gente já estava conversando. Conversando não, eu falando, né? Porque vocês não falam nada, então não é uma conversa. Então, a teologia, assim, você tem a Bíblia.
A Bíblia fala a verdade, segundo o cristianismo. Quem é cristão tem que aceitar que a Bíblia fala a verdade. Por que, que a Bíblia fala a verdade para o cristão? Porque o cristão acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, Deus não mente, né? Pelo menos espera-se que ele não minta, né? Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia é verdade. Então, a gente tem que usar a nossa razão não para questionar o que está na Bíblia, mas para explicar o que está dito na Bíblia. Então, pela fé, eu aceito que a Bíblia é a verdade, e a razão, ela vem para explicar essas verdades que estão contidas na Bíblia, tá? Por que pela fé eu aceito que a Bíblia é verdade? Porque não tem nenhuma demonstração racional ou material dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou tem? Alguém tem lá a primeira edição da Bíblia com assinatura de Deus, assim autografada, né? Este livro dedico a Moisés, Deus, né? Deus não, né? Yahvé, o nome de Deus é Yahvé, não é Deus, né? Não tem, né? Não tem. A gente acredita, a gente não, né? Quem é cristão acredita que a Bíblia é verdade porque estão dizendo que a Bíblia é verdade desde sempre, que ela é a palavra de Deus, porque Moisés disse, depois porque o Isaías, o Jeremias, o Daniel, o Jó disse, o Salomão, o Davi, depois Paulo, João, Judas, Tiago, todo mundo fala que estava inspirado por Deus. Ok, então a gente acredita, né? Mas prova mesmo, assim, demonstração, né? Assim, a digital de Deus ali, não tem, tá? Então é pela fé que se aceita, que é a palavra de Deus. E aí, ah, assumindo que aquilo é verdade, pela fé, a razão entra para explicar. Então essa é uma posição. A fé e a razão não brigam, porque a razão aceita a verdade revelada e explica, certo? Tem uma segunda posição que diz que a fé e a razão, elas não se bicam. Não, né? É ado a a, não, né? Essa é outra, né? Essa é a terceira posição. Já ia cantar antes a música, mas não é. Então, fé e razão não se bicam. Por quê? Ah, porque a fé, por si só, ela, ela já diz tudo. Então, a razão é inútil, porque a fé, por ela mesma, já fala toda a verdade. E a gente já compreende a verdade só pela fé. Tem um desses primeiros pais apostólicos, não lembro se é Tertuliano, eu acho que é Tertuliano, que ele fala algo assim, que se a razão fosse importante para a fé, Deus teria chamado 12 filósofos para ser discípulos, e não pescadores, cobradores de impostos, né? Então, pelo fato de Jesus ter convidado pessoas sem conhecimento humano, sem sabedoria humana, humano no sentido de filosófico, né? Sem sabedoria filosófica para ser discípulo, já mostra que a filosofia é inútil para a fé. Senão Deus teria chamado Platão, Aristóteles, essa galera toda para ser discípulo, e não pescadores, que certamente eram analfabetos à época. Então, assim, tem essa posição que diz que é inútil. A filosofia, não só a filosofia, mas qualquer outro conhecimento humano é inútil, e só a fé basta. Nesse, nesse,
nesse grupo entram as pessoas que acham que a filosofia é inútil, que a filosofia é perigosa porque a filosofia desvia, que não se deve ler muito coisas a respeito da ciência porque perde a fé, né? Tem aquelas pessoas que dizem que não gostam muito que os cristãos vão para a faculdade, né? Porque na faculdade as pessoas desviam, né? Por quê? Porque tem muita ciência, né? Então não é bom ficar lendo essas coisas erradas, né? A gente tem que ficar só com Jesus. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que ela falava assim: ai, Rafael, não, não, a gente tem que falar só de Jesus, porque falar só de Jesus basta, né? A gente tem que ouvir só louvor, tem que ficar vendo só a televisão lá que tem os cultos, e porque os outros assuntos realmente não interessam, só interessam Jesus. Obviamente não tinha conversa com essa vizinha, porque eu vou falar o que de Jesus, não sei, né? Mas ela só falava de Jesus. Por quê? Porque era só o que importa. As outras coisas não interessam. Então, só a fé é suficiente para qualquer coisa. Para qualquer coisa na vida, só a fé é suficiente. Então, vem dessa posição de que fé e razão não conversam, porque a razão é inútil e a fé é suficiente por ela mesma. E aí eu encerro a aula agora falando de uma terceira posição que diz que a fé e a razão, elas podem até caminhar juntas, desde que cada uma fique no seu campo de atuação. Cada uma fique no seu quadrado. Né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Um clássico, né? Do YouTube. Né? Lembra do ado a ado? Procurem, lição de casa, ado a ado, cada um no seu quadrado. Né? Um clássico do YouTube, fantástico. Então, assim, a fé, ela lida com as coisas divinas e a razão lida com as coisas humanas. Não vem pegar a fé para explicar as coisas terrenas, porque não vai dar certo. E não vem pegar a razão para explicar as coisas divinas, que não vai dar certo. Então, é assim, não vem usar a razão para tentar explicar Deus, porque a razão não consegue. A razão não alcança o que é Deus. E não vem usar a fé para falar de dinossauro, porque não vai dar certo. Você não vai encontrar dinossauro na Bíblia. Por mais que tenha alguns palestrantes aí no Brasil que tentam demonstrar que tem evidências de que a Bíblia fala de dinossauro, porque assim, dinossauros existiram, né? Tá aí os ossos gigantes para a gente ver, né? Vai em algum museu aí de paleontologia que vocês vão ver. Tinha no Museu Nacional aqui algumas coisas, né? Mas tudo pegou fogo. Então, assim, dinossauros existiram. Mas, para alguns cristãos, só vale se está na Bíblia. Se a Bíblia fala que dinossauro não existiu, então é mentira aquele monte de osso gigante que a gente encontra. Então tem alguns aí palestrantes pelo Brasil que tentam provar que a Bíblia fala de dinossauro. Mas, gente, a Bíblia não fala de dinossauro. Não, não fala. Não tem jeito, tá? Não fala. Ou então pessoas que tentam demonstrar que a Terra é redonda ou a Terra é plana a partir da Bíblia. Gente, a Bíblia não é um livro de geografia, de geofísica, de astrofísica, de astronomia. Não, a Bíblia não é esse livro. A Bíblia não vai te falar se a Bíblia é redonda, se ela é quadrada, se ela é chata, se ela é triangular, se ela gira, se ela está parada. A Bíblia não é um livro de ciência, tá? Então, tem essa tem essa teoria, né, que fala que a fé e a razão elas caminham juntas desde que a razão fique só relacionada às coisas humanas
terrenas, digamos assim, e a fé só relacionada às coisas divinas. Uma não pode invadir o campo da outra, porque a fé não, a fé, ela, o conhecimento trabalhado e obtido pela fé não é sobre as coisas terrenas, é sobre as coisas divinas. Sobre as coisas terrenas, nós temos a razão humana que é adequada a explicar as coisas terrenas. É por isso, assim, por exemplo, que a ciência não fala de Deus. Ah, o cientista é tudo ateu, porque eu nunca vejo um cientista falando de Deus. Bicho, a ciência não tem como falar de Deus. Como é que a ciência vai experimentar Deus? Vai colocar Deus no laboratório? Não dá, não dá. Vamos pegar aqui uma amostra de Deus e colocar no laboratório e ter... Não dá, não dá. Então o cientista não fala de Deus porque não dá. A ciência não tem mecanismos para falar de Deus. Ok? Ah, ao mesmo tempo que você não vai encontrar uma explicação a partir da fé para o tsunami. Tem gente que fala, teve tsunami lá na Indonésia, que morreram 200 mil pessoas. Por quê? Ah, porque os indonésios, eles acreditam em outros deuses, e aí Deus mandou um terremoto para um tsunami, para ensinar para eles que devem ser cristãos. É um método meio esquisito esse de Deus, né? Matar geral para explicar como é que é. Eu acho estranho esse método divino. Então, não adianta querer meter a fé para explicar tsunami, não funciona, né? Então, essa posição fala assim: fé fala de coisas divinas, razão fala de coisas humanas. É da raiva, né, Jonatas? Eu também sinto raiva de quando alguém usa esse tipo de explicação para falar de terremoto, para falar enfim. Né? Certo? Então, durante toda a Idade Média, e não só durante a Idade Média, hoje em dia a gente encontra essas posições. Gente que defende que a fé e a razão conversam, desde que, desde que a fé, a razão se submeta à fé. A fé e a razão não conversam, porque a razão é inútil e só a fé é suficiente para qualquer coisa. Fé e razão podem coexistir desde que a razão trabalhe com as coisas terrenas e a fé trabalhe com as coisas divinas, sem que uma e a outra invadam os campos da vizinha. Certo? Então, semana que vem, eu vou falar para vocês um pouco como a filosofia já aparece na Bíblia. Vou mostrar para vocês a filosofia nas cartas de Paulo, a filosofia no Evangelho de João, para mostrar como já na Bíblia, tanto Paulo como João usam da filosofia para tentar traduzir quem é Jesus para os gregos e para os romanos da época. Tá bom? Eu vou encerrando a aula aqui, porque o Igor ele já chamou a atenção, né, que o tempo passou, mas acontece, né? Às vezes o assunto é bom e a gente conversa um pouquinho mais. Bom? Igor, não se chateia não. Semana que vem eu tento compensar terminando os 5 minutos mais cedo. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem e até semana que vem neste mesmo link. Tchau, tchau. Tamo junto.